identidade. Estamos com algum problema de comunicação com o Rio de Janeiro. Alô, professor L'Oréal, o senhor está online? Alô? Bem, professor Gandra, temos um problema então com o professor L'Oréal, enquanto ele não se reconecta. No seu livro A Geografia de Dom Sebastião, de Desejada Encoberta... Filipe, se não se importa, eu retomo algumas questões que o L'Oréal abordou, ou pelo menos uma questão que o L'Oréal abordou, que me parece também interessante abordar, que tem a ver com a introdução do sebastianismo no Brasil. Certo. É uma curiosidade, talvez desconhecida de muitos dos ouvintes, é que um dos principais, se não o mesmo principal promotor da introdução do sebastianismo no Brasil foi um homem que esteve em Alcácer Quibir com o rei Dom Sebastião. Foi um homem que ficou paraplégico na Batalha de Alcácer Quibir. E esse homem pertencia a uma nobre família que era donatária do Pernambuco. Portanto, esse personagem acabou, de certa maneira, por tornar-se essencial no processo. Essa família é uma família que tem pergaminhos fortes no Brasil e que deu origem, inclusivamente, a um poema épico que é muito conhecido, que é considerado uma das obras-primas da literatura brasileira, portanto, esse indivíduo, cujo nome eu já direi, que ficou paraplégico em Alcácer Quibir, forneceu o cavalo a Dom Sebastião para que ele pudesse fugir do campo de batalha. Um cavalo que o Dom Sebastião tinha querido adquirir-lhe antes e que ele não lhe vendeu com o argumento de que o rei podia alguma vez precisar do cavalo. Ora, na realidade precisou do cavalo, ao ponto de portanto, o personagem em causa ter sido atingido por um tiro na coluna ou próximo dela, que o deixou paraplégico, mas montado no seu cavalo, um cavalo branco. E esse cavalo branco, portanto, ele pediu ao rei para o desmontarem do cavalo e para o deitarem por terra, onde ficou a ver o rei afastar-se montado no seu próprio cavalo, portanto, que lhe foi cedido pelo indivíduo em causa. Ora, essa história é uma história muito famosa, que deu, não sei se L'Oréal já estás a ouvir, não, ainda não está, que deu origem, como eu disse já, a um romance, um poema famoso, eu neste momento estou com uma amnésia súbita. Não me lembro nem do título do poema, nem do nome do cavaleiro que forneceu o cavalo ao rei Dom Sebastião. Mas eu já me lembrarei daqui a nada. Mas pronto, seja como for, este personagem é um personagem de tal maneira importante que, mesmo paraplégico, o seu irmão também morreu na Batalha de Alcácer Quibir, e ele ficou paraplégico e foi um dos proponentes, exatamente um dos principais responsáveis pela introdução do sebastianismo no Brasil, ao ponto dos espanhóis, durante a monarquia dual, terem censurado a publicação da obra, porque evidentemente a obra, como será fácil perceber quando eu conseguir dar o título dela, é uma obra de exaltação do papel dessa família nobre na defesa e na manutenção sob o domínio português do Brasil. E portanto é um elemento interessante. Eu peço imensa desculpa, não estou a recordar-me ainda do autor, tenho que me esquecer para me recordar, mas assim que eu me recordar eu direi, porque é um nome muito importante que alguns dos ouvintes certamente irão recordar, porque é um nome incontornável da história do Brasil, e sobretudo o poema em causa é um poema incontornável da literatura brasileira. Fica à sua disposição agora, Filipe, para a pergunta que me ia fazer. Eu não sei se o L'Oréal já está na linha. Não está. Estou. Voltei. Hoje é o programa dos encantados, né? É uma
Messias. Bem, a internet do L'Oréal lá no Rio de Janeiro é encantada, né? Ela só aparece quando quer. L'Oréal, desculpa, recorda-me que eu não estou a recordar como se chama o homem que cedeu o seu cavalo no campo de Alcácer Quibir ao Dom Sebastião, de Pernambuco, o Albuquerque. Agora me recordei do apelido, o Albuquerque. É o Jorge de Albuquerque. O Jorge de Albuquerque, exatamente. Eu recordei-me agora do apelido. Portanto, o Jorge de Albuquerque é o tal, e foi exatamente exaltando a sua personagem e a sua família que o tal poema foi escrito, e que é considerado o poema muito, muito importante da literatura brasileira. Você lembra o nome do poema? Eu já lhe digo, Filipe. O L'Oréal não lembra? O L'Oréal caiu morto. O L'Oréal foi-se embora outra vez. Nossa, não acredito. Está encantado. Está encantado. Mas vamos lá então. Amigo professor Gandra, no seu livro A Geografia de Dom Sebastião, de Desejado a Encoberto, um livro que o senhor lançou em 2014, esse livro tem um capítulo inteiro dedicado ao tema da descoberta do túmulo de Dom Sebastião na França. Exatamente. De facto, Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir, não é verdade? Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Uhum. O problema, sabe qual é, Filipe? É que, e você percebe isso, também é português, também percebe Exato. isso, não é? Aqui em Portugal há uma certa inibição, para não dizer outra coisa, para não usar outra palavra um pouco mais forte, uma certa inibição em estudar e em tentar averiguar a história de Portugal. A autêntica história de Portugal. E portanto era muito simples descobrirmos se o homem morreu e se o corpo que foi enviado desde o Marrocos era o seu corpo ou não era o seu corpo. Hoje em dia há um método que consiste em analisar o DNA e que é infalível. E portanto era muito simples, abria-se o túmulo, analisava-se o DNA do corpo ou do não sei o que exatamente que lá esteja dentro, e verificava-se, comparando com o DNA do avô e do pai que estão ao lado e da mãe, se fosse preciso, que está em Madrid, e ficávamos com a certeza de que realmente aquele corpo era ou não era o corpo de Dom Sebastião. Nós sabemos que não era. Porquê é que sabemos que não era? Porque o corpo foi necessário. Filipe II de Portugal, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, necessitava de um corpo para poder entrar em de pleno direito e de forma mais ou menos pacífica no trono de Portugal, ser aclamado como rei de Portugal. E portanto deu todas as indicações no sentido de ser achado um corpo que fosse identificável com o Dom Sebastião. Acontece um problema, é que nunca ninguém, pelos vistos, se deteve a refletir sobre ele. Eu acho que é o corpo que foi encontrado estava completamente nu e desfigurado. Como é que se consegue identificar um corpo nu e desfigurado? Não é? Portanto, esta história é mais uma história mal contada que precisamos de rever, e a revisão final será a abertura do túmulo dito de Dom Sebastião, que está nos Jerónimos, e a análise do DNA, evidentemente. Então, uma coisa mais a acrescentar sobre o assunto. O L'Oréal está off? Está off? Tá, não sei. Pronto. Opa, apareceu. Não, voltei do Reino dos Encantados. Bem, então, você, não sei se estava com retorno aí, o professor Gandra deu então a explicação sobre a afirmativa no livro dele, na Geografia de Dom Sebastião, também desejada em encoberto, do facto de Dom Sebastião não ter morrido na Batalha de Alcácer Quibir, né, e que ele está então na expectativa do exame de DNA para que realmente essa coisa seja realmente trazida a limpo, né? Filipe, assim, o túmulo de Dom Sebastião existe. Então. Existe. Agora vamos ver se tem alguém lá dentro. Vamos lá ver. A arca onde Dom Sebastião esteve sepultado existe. Existe em França.
Eu tenho fotografia dela, publiquei fotografia já várias vezes, está online no Facebook, vocês encontram a fotografia. Quem estiver interessado encontrará a fotografia. A arca existe, está na rua neste momento, porque está vazia. O convento onde Dom Sebastião foi sepultado, e repare este pormenor, Filipe. Onde é que o Dom Sebastião foi sepultado? Foi sepultado numa capela do convento dos Agostinhos, dos Padres Agostinhos, em Limoges, numa capela dedicada a que santo? Só podia ser a um. São Sebastião. São Sebastião, exatamente. Portanto, e essa arca, que é uma arca em granito, foi saqueada. Nessa arca, junto das ossadas, foi encontrada uma medalha em ouro que identificava as ossadas, porque o túmulo não tinha qualquer inscrição exterior. Essa medalha está descrita por um autor francês. A medalha perdeu-se, alguém ficou com ela e evidentemente transformou em ouro puro, sem tirou-lhe o formato de medalha, porque não lhe interessava, evidentemente não sabia quem era aquele personagem. E portanto, o que é que se passa? Isto aconteceu durante a Revolução Francesa. E então a medalha, segundo a descrição do autor francês, era uma medalha de uma só face, em ouro, onde se via um indivíduo, um busto encapuçado, no qual se não via o rosto, só se via o rosto do nariz para baixo, até ao queixo, portanto verdadeiramente encoberto, e na orla da medalha havia uma frase onde se lia Sebastianus Primus Rex Portugalia, isto é, Sebastião I, rei de Portugal. Portanto, as ossadas estavam identificadas. Nós vamos a Limoges, e o que me aconteceu, aliás, já há uns anos atrás, eu fui a Limoges, fazendo o trabalho de casa previamente, só que mesmo fazendo o trabalho de casa eu não conseguia encontrar o convento, porque o convento foi praticamente todo ele demolido durante a Revolução Francesa e transformado numa fábrica de faiança. Mas existe o sítio, e o túmulo está exatamente no mesmo sítio, ao lado da igreja, que lá está, ocupando o mesmo local. E então fui ao turismo e contei a história, que estava ali, que era um português, estava ali a investigar uma tradição segundo a qual no convento dos Agostinhos estava sepultado um rei português que tinha morrido ali no exílio. Nunca disse o nome do rei. E entretanto, passadas muitas aventuras, não interessa, eu vou encurtar para não amassar os ouvintes, o indivíduo que estava no turismo, no posto de turismo, depois de me dizer, bem, não sei onde ficava o convento, eu disse, bem, mas faz favor de verificar então se conhece alguém que possa dar essa indicação, porque é mesmo importante, eu estou aqui para isto. Bem, então ele telefonou para um senhor que era um historiador local, um senhor já de idade, falava muito alto ao telefone, e ouvia-se, ele estava, o indivíduo do turismo, o funcionário do turismo estava a falar ao telefone com ele e eu estava a ouvir tudo quanto o outro indivíduo dizia do outro lado. O funcionário do turismo contou-lhe a história que eu lhe tinha contado, vendeu exatamente aquilo que eu lhe tinha vendido a ele, que estava aqui um português a investigar o caso de um rei português supostamente morto em Limoges, no convento dos Agostinhos, no exílio. E do outro lado do telefone o indivíduo em causa disse assim, chegar, este tipo, il cherche le roi Sebastião. Esse tipo procura o rei Sebastião. Portanto, os franceses sabem. Os franceses sabem, conhecem a história. Portanto, nós portugueses, como eu disse, e não vou usar outra palavra, somos um pouco inibidos demais. Eu acho que existe até um pouco de acomodação com a história e não a querem mudar. Eu acho que é isso. Bem, isso acontece, isso vê muito nos escritos, até na história do Brasil. Mas, professor L'Oréal, o senhor agora está aparecido por aí ou não? Eu estou aparecido, porque eu... Encantado, desencantou. O personagem oscila entre o Encantado de Dom Sebastião e Nossa Senhora da Conceição, que também é Aparecida. Exatamente. Nunca se sabe se você aparece ou não. Então eu tenho que comentar antes, né? Mas então, L'Oréal, Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir, como fica a questão então da dinastia dos reis de Bragança, tanto no Brasil quanto em Portugal. Como é que fica isso? Como é que a gente vai desenrolar esse imbróglio? Não fica, esse é um imbróglio irresolvível. Porque se ele não morre, evidentemente que os pretensos sucessores à Casa de Bragança
se o Brasil voltar a ser uma monarquia, Uhum. o Essa de Queiroz fala que o Império retornará ao Brasil nas cartas de Fradique Mendes. Aí não se sabe se é o Império do Espírito Santo ou é o Império da Família Real. Naquela época que ele coloca isso nessa carta, o Brasil ainda era Império. Então ele fala que depois do Império vai vir a República e depois a República cai e volta para o Império. Ele coloca isso, é interessante. Mas voltando, significa que a monarquia brasileira, por exemplo, se for de fato, se a história for revirada a esse ponto, tem que haver um decreto, alguma outra coisa, né, que legitime a Casa Real de Bragança a assumir o trono, tanto no Brasil quanto em Portugal, porque eles não são realmente os herdeiros do trono. Me custa acreditar, o Gandra fala que não, né, mas não é possível que não sobrou nenhum herdeiro da Casa de Avis. Assim, um herdeiro, um bastardo, um paralelo. Sim, sobrou, só que é um pouco longínquo demais e também está inibido. Mas sobrou, sim. Tal como sobrou dos Braganças. Tal como sobrou dos Braganças. Dom Manuel II não teve descendência, mas sobrou dos Braganças um filho, por via de um filho ilegítimo de Dom Carlos, também há descendência. Não é? Mas pronto, são pormenores que evidentemente não vêm à colação agora. Mas o Filipe, certamente esse é um assunto que não interessa absolutamente, penso eu, né? Sim. A Casa de Bragança. Sim, sem dúvida. Esse é um tema que, se eles tiverem, né, alguma força, alguma influência, com certeza é um tema espinhoso. Vão derrubar, muito espinhoso porque o que vai acontecer nessa circunstância? Os reis da Casa de Bragança não são reis, são regentes. Aliás, como tal, se apresentaram a partir do momento em que entregaram coroa. Exatamente. São regentes. Então, o também tem um trabalho em que ele coloca essas coisas, os olhos de historiografia portuguesa, né? E Portugal, por sua vez, também vai ter que fazer o dever de casa, porque nenhuma nem outra está fazendo. E vai chegar um momento em que esses simulacros são tão sérios, né, o simulacro da realidade, que não vai ter como sustentar mais. Eu estava vendo essa semana, não me recordo do nome, foi lançado aí em Lisboa, se não me falha a memória, vi essa semana na internet. Uma pesquisadora, parece-me que é da Universidade Nova de Lisboa, veio com a tese já largamente defendida pelo Gandra há muito tempo e documentada, mas ela fala a mesma coisa, o que já é interessante, ou seja, Portugal está começando a falar isso, que Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir. E fala, inclusive, nessa situação que o Gandra citou aí, que ele morre em França, em Limoges. Ela lançou um livro. Então, isso é interessante, porque, efetivamente, espero que a hora que Portugal começar a falar nesse assunto, o Brasil vai ter que rever essa posição em relação à coroa portuguesa. Só para finalizar aqui, porque o nosso tempo já está quase acabando, tem um livro muito curioso que foi dedicado a Dom Pedro II, chamado O Plutarco Brasileiro. É um livro de José Manuel Pereira da Silva. Eu tenho a edição, é de 1847. E esse livro é a história do Brasil em várias épocas, em que o autor adota uma fórmula biográfica de homens ilustres, preste atenção, de homens ilustres e que fizeram grandes feitos em prol da história do Brasil. Muito bem. O Plutarco Brasileiro abre homenageando qual personagem? Jorge de Albuquerque Coelho. Exatamente a figura, né, que é agraciada por Dom João III,
Dom João III dá a ele, faz dele donatário de capitanias, uma delas é a de Pernambuco, e exatamente esse indivíduo, o filho dele, ele tem filhos, né? E cita os filhos também, que vão, o Jorge Albuquerque Coelho, que vai combater, né, com Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Então é curioso, nós temos essa bibliografia, depois ele vai citando outros autores, etc. Tal, mas seja como for, a família dos Albuquerque é uma família muito famosa. Foi até lançado um livro, acho que como nos períodos em que eu fiquei encantado, aí não sei se o Ganda falou disso. Não falei. A Fundação Gilberto Freire lançou um livro, um trabalho de genealogia assim, gigantesco. Sei lá, o Ganda, que eu peguei nesse livro, mas não folhei, o Ganda ficou com ele um tempo. Pela grossura ele tem o quê? Umas 2, 3 mil páginas, o Ganda? Não chega a isso, mas tem mil e tal. É um livro imenso, a parte que primeiro volume. Sim. O primeiro volume, né? Então a obra inteira vai para umas 3 mil páginas, porque é mais de um volume, eu acho que são 3 volumes. O que esse pesquisador, são 20 anos de pesquisa, um brasileiro, esse livro foi lançado agora, fez um levantamento absolutamente minucioso dos Albuquerque, né? Porque é exatamente esse entroncamento, essa família que vem, que presencia e que dá o cavalo para Dom Sebastião e que vê que o rei não foi morto. Esses caras vieram para o Brasil, né? Então tem essa memória e essa família também depois ela vai ser muito perseguida pela coroa, pelos Bragança. Né? Então tem aqui um rastro de pólvora, né, que a gente precisaria efetivamente de levantar, né? E está ligado também a essa questão dos Albuquerque, uma grandes histórias de martírios, de tragédias, etc. Agora, sobretudo, o fato do Jorge Albuquerque ter sobrevivido em Marrocos, né, já é algo que pesa muito sobre ele, né, e que nos obrigaria. Aí nós temos que prestar um pouco mais de atenção das razões pelas quais Oriano Suassuna, que era um homem profundamente lúcido e um sebastianista convicto e que entendia de sebastianismo como ninguém no Brasil, né? E que era um ardente devoto, fervoroso devoto de Dom Sebastião. Então, há o que falar em relação a isso. Certamente é um assunto que, finalizando a dinastia de Bragança, não gostaria de tratar dele, não. Mas nós temos uma série de assuntos interessantes no que diz respeito ao sebastianismo, que nós podíamos anotar para trazer um outro programa. Uma série de assuntos, inclusive, que o Gandra abordou, alguns tópicos, e que nós poderíamos trazer em outro programa. Vamos a um pequeno intervalo musical, a gente volta já. Fiquem connosco, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades.